Bom, na véspera do assalto, ou seja, dia 28, eu tinha retornado de São Luís do Maranhão, de ministrar umas palestras, um seminário lá para os diretores das autarquias, administração direta e tal, do governo. Perfeito. Então, em uma demonstração de como o nosso relacionamento estava bom, ela foi no aeroporto a me receber no dia 28, sábado, às 2, 3 horas da tarde, e levou as crianças As 3 meninas. no aeroporto. Então, as 2 maiores, nós levamos, nessa época, não sei se hoje tem, um parquinho no estacionamento no aeroporto lá em Fortaleza. Então, as meninas queriam ir a brincar, lógico. A gente levou, ficou com o bebê em braços, a pequenininha, e as outras 2 foram brincar, etc. Ficamos tempo. E depois fomos para casa. Em casa, conversamos e decidimos, porque as decisões em casa eram tomadas pelo casal, não por um, era pelo casal. Então decidimos que essa noite iríamos visitar uma colega dela do trabalho, que ela tinha em alta estima, e o marido. Então de noite fomos. Deixamos em casa a pequenininha, o bebê, e levamos as outras 2. Fomos lá, visitamos o casal, pá. As meninas pegaram no sono, e aí voltamos para casa meia-noite. Eu me lembro que nessa ocasião eu não tomei meus whiskies porque eu estava com indisposição intestinal devido às comidas do avião, que tem muito conservante, essas coisas, e lascaram meu estômago. Então eu tomei Coca-Cola, porque na crença na época era que a Coca-Cola era boa para o estômago. E tome Coca-Cola. Bom, chegamos meia-noite em casa, as crianças dormindo, no banco atrás. A empregada Olindina abriu o portão, era sempre ela que abria e fechava. Entramos. Eu peguei as meninas, levei as 2 para o quarto delas, e Maria da Penha foi a colocar a pijama, aquela coisa. Eu fui, tomei banho e retornei para o escritório para organizar todo o material que tinha trazido, a papelada, e organizar material porque segunda-feira iria começar a fazer umas intervenções em umas empresas, etc. Então, o dinheiro que eu tinha faturado pelas palestras lá em São Luís do Maranhão foi 375 mil. Cruzeiros, né? Vamos esclarecer, porque na época era cruzeiro. Cruzeiros, né? Posso só fazer um adendo nesse ponto? É importante, Lógico que hein? você pode. É importante vocês ficarem sabendo que 375 mil cruzeiros era o valor que dava para comprar um carro seminovo hoje. Só para vocês terem uma ideia, no processo existe um documento que ele chegou a vender um veículo e o recibo que foi juntado no processo dizia que o veículo que ele vendeu foi vendido por 450 mil cruzeiros, que era um carro seminovo da época. Então, não era qualquer valor, não. Naquela palestra que ele fez lá em São Luís, né? Então, esse dinheiro que ele arrecadou dava quase para comprar um carro seminovo. E de um valor hoje, vamos considerar, um veículo aí seminovo de uns 30 mil reais. Tinha um bom salário, hein?
A família dele era bem... tinha Nós vamos saber um pouquinho. Ele veio da Colômbia. Nós vamos conversar mais sobre esse assunto um pouquinho mais à frente, porque assim, eu vejo a importância, né, do público. Logicamente é um público novo, meu público é mais voltado para o esporte. Nós vamos falar sobre o esporte, sobre o tempo que ele ficou preso, se ele bateu uma bolinha lá, como que é, para que a gente possa entender também. Segue então na sua linha de raciocínio aí que a gente acabou interrompendo. Bom, esse dinheiro eu guardei no escritório, na gaveta. Coloquei junto com o papelzinho de depósito para segunda-feira ir no banco e depositar. Porque nós estávamos começando a fazer poupança para uma viagem que faríamos para a Europa, junto com ela, no ano 83. Esse ano. Para participar de um seminário na Fontes, Leonard Beckett, sobre pequena e média empresa, seminário que começaria em 14 de setembro e terminaria meados de dezembro. Então, minhas despesas seriam pagas pela fundação, porque eu passei o concurso e ganhei esse patrocínio. Mas as despesas dela teriam que ser pagas por mim. Sim. Então, estávamos começando a poupar. E esses 385 iriam para a minha conta de poupança na segunda-feira. Mas foi constatado que levaram embora, porque as gavetas do birô, da escrivaninha, foram violentadas. Pegaram o dinheiro e levaram. Tanto é que eu encontrei o papelzinho do depósito no chão. Você se lembra que eu contei, faz alguns minutos, que eu me levantei, fui até o escritório, peguei um facão, então ficou a marca de sangue até o escritório. E a volta. Nessa oportunidade, eu vi o recibo no chão. Mas eu não ia parar a examinar. Sim. Eu voltei a procurar o revólver que não encontrei. Bom, então, eu estou agora internado no HGF. É no dia 29, mais ou menos 9 e pouco. Transferido daquele centro onde me fizeram a primeira olhada aí. Eu fiquei até o dia 3 de junho. Fui internado dia 29, fiquei 29, 30, 31, 1 e 2. E saí no dia 3. Eu fui liberado, na verdade, no dia 2. Mas, como eu não podia dirigir nada, eu estava aqui vendado, podia mexer com a mão, e com uma tipolha aqui pendurada, e tudo dolorido, e tudo confuso, em pedaços saí de lá. Então, nesses dias que eu estive lá, no dia 1º, eu recebi a visita de um colega de trabalho, José Nilton de Sá. Era meu assistente lá no trabalho, um cara muito legal, boa gente. Foi a me visitar, e foi cedo, tipo 8 e pouco da manhã. E foi com um casal que também trabalhava na mesma empresa, mas que eu não tinha muita relação.
Então foram. Quando eles chegaram, a enfermeira estava me mudando os curativos. Curativo. Porque a ordem era mudança diária. Bom, então perguntaram para ela, porque eu fiquei numa enfermaria e eu estava no lado da porta, minha cama. Então perguntaram por mim, me viram aí, então ficaram aí, disse que era visita, tá bom. Então, como me estava fazendo os curativos, eles viram, e esse amigo viu de perto a mão toda inchada, ensanguentada, bom, todas as feridas. A costura que me fizeram aqui nas feridas de entrada e saída de bala e tal. E só olhavam. Quando terminou a menina, a enfermeira, estava saindo quando chegaram dois senhores, com um pacote assim embaixo do braço, álbuns de fotos. E se identificaram. Somos da polícia, a Polícia Civil. Vimos para reconhecimento aqui do senhor fulano e ele aí. Então, minhas visitas acompanharam tudo. Uma pena que na época não existia celular. Esses documentos, essa narrativa dele, está no inquérito, tem isso tudo, Está. tem prova certinho? Esse engraçado, Wagner, o que ele está falando é o seguinte, ó, lá 2 policiais estiveram, ele fez reconhecimento de 2 assaltantes e os policiais disseram para ele, esses são 2 perigosos assaltantes e eles costumam assaltarem juntos. E mais, eram 2 assaltantes em alvos reconhecidos em alvos separados. Tá? Além disso, ele mencionou, inclusive no livro, várias vezes, ele repete que o policial, quando chegou, mencionou do buraco que existia no teto, que foi quando Foi ele o primeiro que o policial falou. É a primeira coisa que o policial falou. Então, isso está no processo e foi juntado, foi ouvido uma testemunha em juízo, que é essa pessoa que ele mencionou que estava lá, amigo dele, lá do trabalho, que ratificou tudo o que ele está falando, em depoimento, em plenário do júri. Ele confirmou todos esses fatos. Mas isso é importante, porque ele vai prosseguir agora, contando para vocês, o que aconteceu posterior a isso. Porque, você imagina, uma vez que você é vítima de uma tentativa de latrocínio, porque o roubo, quando ele tenta-se um roubo, mas para obter o roubo, que é a subtração de uma coisa, o assaltante ele tenta contar vida, e neste caso tínhamos 2 vítimas de tentativa de latrocínio. Quem era? Ele e a dona Maria da Penha. Então, nós temos aqui 2 vítimas. A princípio, o inquérito era para apurar exatamente isso. E os policiais identificaram 2 assaltantes. Então, qual deveria ser o proceder da polícia? Ir atrás desses assaltantes, que é o normal, né? Perfeito. Agora, vamos ouvir o resto da história, que eu acho que vocês vão se surpreender. Quem não sabe ainda da história, da outro lado da história do processo, porque muito do que se contou até hoje, Wagner, hoje eu estava na padaria, quando eu perguntei para as pessoas ali presentes o que eles sabiam do caso da Maria da Penha. Não, ela apanhava muito. Essa era a informação que chegou para ela. Então, acreditem ou não, acontece muito das pessoas pré-julgarem os fatos.